Senhor Jesus, liberta-nos da mentira, de todo engano, e se revela para nós. Abençoa-nos nessa noite, derrama a tua luz, aleluia, amém. Queria começar lendo, Mateus 15, 9, quem quiser acompanhar. Mas em vão me adoram, ministrando mandamentos de homens como ensinamentos. Guarda bem esses versículos. O 8 fala: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ministrando mandamentos de homens como ensinamentos. Mateus 15, 6. Esse de modo algum terá de honrar seu pai ou sua mãe, e assim destituístes a palavra de Deus da sua autoridade por causa da vossa tradição. Isaías 58, 1. Então aqui nós vimos sobre a questão de mandamentos de homens, coisas que homens inventam, e aí vira uma tradição. 58, 1. O nosso coração nessa noite é o que está nesse versículo aqui de Isaías 58, 1. Clama a plenos pulmões. Nessa noite há um clamor aqui a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, estabelecida no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais o aniversário do Senhor e o nascimento do Senhor até que Ele venha? É assim que está escrito aqui? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eclesiastes 7:1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Gozado, né? O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E hoje todo mundo prefere comemorar o dia do nascimento, né? Mas a Bíblia é isso aí mesmo. Ela é para destruir com o nosso conceito natural. Porque o Senhor, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Por isso que nós cantamos o hino: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O objetivo dessa reunião é nos libertar de toda a influência da tradição dos homens, dos mandamentos dos homens e das coisas inventadas pelos homens, e nos trazer de volta a pensarmos nas coisas lá do alto. E as coisas do alto dizem respeito ao desejo do coração de Deus, à vontade de Deus, e não as coisas que os homens inventam, instigados e manipulados pelo inimigo sutil. E o resultado disso é que ele consegue manter as pessoas sob a sua rédea e escravizam as pessoas a ponto de as pessoas oferecerem coisas para Satanás, cultuando as coisas malignas, achando que está prestando culto a Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre o Natal. O que é o Natal? Antes de entrar no tema, vamos ler Apocalipse 2, 12 e 17. Hoje eu vou usar muito a Bíblia, então todo mundo fica aí, porque tudo que a gente vai falar tem base bíblica. Eu vou ler. Ao mensageiro da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, quando há mistura entre o povo de Deus,
O Senhor precisa de uma palavra afiada, que ela é cortante como dois gumes. Por quê? Porque tem que haver separação sobre o que é de Deus e o que não é. Então, a reunião de hoje à noite, nós vamos usar muito a Bíblia. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos santifica na verdade, né? Que fala em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quanto mais contato com a palavra, mais santificados somos. E esse santificar é uma separação. Nós somos separados do mundo. Mas para que isso cada vez mais aumente, para que essa separação cada vez mais aumente, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos valorizar a Bíblia, precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra santa de Deus, é que nos vai libertar de tudo aquilo que é mundano e que penetra sem a gente perceber. Olha lá, presta atenção. O Senhor falando para a igreja em Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, ele era contrário a tudo aquilo que não era relacionado à palavra. Então Antipas, ele estava lá na igreja em Pérgamo, e quando entrava a mistura, ele, como uma testemunha fiel, ele se levantava e rejeitava aquilo, porque aquilo não era bíblico, aquilo não era proveniente de Deus, era ensinamento de homens, e como uma testemunha fiel, ele se posicionava e dizia: não, Natal não é de Deus, Natal não é o nascimento de Jesus, Natal é maligno. Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. E ele se levantava contra qualquer tipo de verdade, fosse Natal, fosse essa mistura da Páscoa também. A Páscoa não tem nada a ver com ovinhos de Páscoa, na Bíblia não fala que a Páscoa era os ovos de chocolate, olha que loucura. Então, tudo aquilo que penetra no nosso meio, que é mistura, nós precisamos nos levantar como Antipas e dizer: não, aqui não. Nós somos povo de Deus e o povo de Deus é santo, é separado. Mas tenho contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam o ensinamento de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem fornicação. Do mesmo modo, tens também os que sustentam o ensinamento dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos nessa noite ter ouvidos para ouvir, e ouvir de maneira pura. Nosso ouvir não pode ser um ouvir tendencioso, ou um ouvir baseado na sua tradição, no seu conceito. Ore ao Senhor em secreto agora e fala: Senhor, dá-me ouvidos para ouvir, me dá ouvidos de vencedor, porque eu quero ouvir para ser um vencedor. Nós precisamos desse tipo de ouvir. Ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor eu lhe darei do maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Por que eu quis começar lendo justamente sobre a igreja em Pérgamo? Pérgamo, em grego, significa casamento, implicando união, e torre fortificada. Esse é o significado de Pérgamo. E Apocalipse relata a profecia das 7 igrejas, que também, trazendo para a nossa experiência, tem tudo a ver com a era que nós vivemos a respeito de como devemos viver a vida da igreja. A igreja em Pérgamo, aconteceu o seguinte na história. O Senhor advertiu a igreja em Éfeso para que voltasse ao primeiro amor, porque a igreja em Éfeso tinha perdido o primeiro amor. Então ela precisava retornar ao primeiro amor.
A igreja em Esmirna foi uma igreja sofredora, ela sofreu muita perseguição. E acreditem se quiser, a perseguição sobre a igreja em Esmirna foi principalmente pela Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana matou mais cristãos na história do que o próprio imperador. E aí o que aconteceu? A igreja em Esmirna, ela sofreu muita perseguição, muita. Mas o que sustentou a igreja em Esmirna em toda essa perseguição, oposição instigada pelo maligno? Foi porque ela ouviu e leu a carta que tinha sido mandada para Éfeso sobre voltar ao primeiro amor. Então a igreja em Esmirna, ela foi uma igreja que amou o Senhor, ela ouviu a repreensão da igreja em Éfeso, ela amou o Senhor ao máximo e ela resistiu à perseguição. Ela, como uma igreja sofredora, passou por todo esse tipo de perseguição, mas pelo fato dela amar o Senhor a agraciou e pelo poder da ressurreição, eles passaram por essa perseguição e foram fiéis. E aí vem a igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo é o casamento da igreja com o mundo, é a união da igreja com o mundo. O significado da palavra Pérgamo é isso. União matrimonial, ou seja, poxa, o imperador viu o seguinte, nós estamos matando os cristãos. A igreja católica viu lá, o imperador viu, Constantino na época falou assim, opa, peraí, os cristãos estão morrendo, e quanto mais a gente mata, mais cristão surge, não está dando certo essa tática, vamos mudar a tática, vamos nos unir a eles. E aí Constantino institui o cristianismo como a religião oficial daquela época. Então todo mundo que nascia debaixo do Império Romano era um cristão. Não é assim hoje a Igreja Católica? Você nasce na Igreja Católica, antes mesmo de você ter o censo, você já é levado para ser batizado. Você nem tem consciência dos seus atos, nem sabe ainda o que é crer, e é levado lá para ser batizado. Então foi isso aí a prática daquela época. Nasceu debaixo do Império Romano, era um cristão. E aí começou o casamento da igreja com o mundo. E a igreja em Pérgamo prefigura, a igreja que entrou em união matrimonial com o mundo e se tornou uma alta torre fortificada, equivalente à grande árvore profetizada pelo Senhor na parábola do grão de mostarda em Mateus 13, depois vocês leem lá. Não vou entrar nos detalhes. Uma vez que a igreja é desposada com Cristo como uma virgem pura, sua união com o mundo, preste atenção, sua união com o mundo é considerada fornicação espiritual aos olhos de Deus. Quem lê aí, de preferência, na versão Restauração, 2 Coríntios 11, 2. Como virgem pura a Cristo. O Senhor deseja isso. A igreja é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, ela é só para Cristo. Se qualquer outra mistura macular a noiva de Cristo, isso é fornicação espiritual. E isso é muito sério aos olhos de Deus. Então todos nós temos que nos preservar na pureza e simplicidade devidas a Cristo. Qualquer tipo de mistura devemos rejeitar. E a religião, ela odeia ouvir a verdade. Essa é a verdade. Você pode ver, quando você fala algo a respeito de uma mistura na religião, ele se ofende. Práticas religiosas hoje, elas são herdadas das práticas dos povos pagãos. Porque o que aconteceu aqui na igreja em Pérgamo? Constantino, o catolicismo começou a se expandir. A igreja católica romana estava crescendo. Aí eles chegavam para uns povos pagãos lá, que eles tinham umas práticas de adorar, por exemplo, nós vamos ver o Deus Sol. Eles tinham a prática de adorar o Deus Saturno. Tinha todas essas mitologias. Só que a igreja católica está crescendo, nós precisamos aumentar em número. Ah, então pode vir. Vem e vem com as suas práticas também, que a gente não tem problema com isso. Então eles começaram a abrir
concessão para que as pessoas viessem para o catolicismo e também trouxessem as suas práticas. Por quê? Poxa vida, nós vamos tirar a prática desse povo. Poxa, chega nessa data tão festiva, eles estão tão alegres, eles comemoram tanto, e nós vamos tirar isso deles? Não, vamos deixar. E a gente abraça assim mesmo. E aí começou a ser introduzido todo e quanto é tipo de mistura no meio do povo de Deus. Hoje, muito do que se vê, tanto na Igreja Católica Romana, quanto nas demais, assim chamadas igrejas, são práticas herdadas do paganismo, práticas pagãs. Muitas coisas. E nós, muitas vezes, somos radicais contra essas práticas, porque nós, pela misericórdia do Senhor, temos visto o quanto a igreja deve ser pura. E por causa disso, sofremos oposições, somos mal entendidos e sofremos perseguições. E somos conhecidos até como aqueles que são muito exagerados, radicais. Mas, irmãos, nós somos fiéis à palavra. Tinham as nações da época, eles eram os povos que tinham a sua cultura, eles adoravam os seus deuses, eles eram pagãos, eles não eram cristãos, eles tinham a sua cultura de adorar o Deus Sol, eles tinham a mitologia grega, eles tinham os diversos tipos de adoração. Tipo aquelas adorações indígenas que ainda existem hoje, tem umas coisas de... né? Ou seja, trazendo para a nossa experiência hoje, vamos dar um exemplo assim, é como se fosse assim, você prega o evangelho para uma pessoa que acredita num orixá. Não, pode vir, vem e continua invocando o seu orixá. É mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Vem e continua invocando os espíritos para ter a reencarnação e falar com os mortos. Era mais ou menos assim que a Igreja Católica estava abrindo de tudo quanto é maneira para quê? Para ter volume, para ter volume. E o que é o perigo disso? Uma vez que a igreja se une com o mundo, quem é o príncipe do mundo? Satanás. E o que fala a palavra? O que fala em Apocalipse? A igreja em Pérgamo também habita onde está o trono de Satanás. O mundo não é somente lugar de habitação de Satanás, mas também a esfera onde ele governa. Então, aonde tem mistura, Satanás está governando. O trono de Satanás está ali. Agora, a igreja não é somente uma com o mundo, mas inclusive com Satanás. Isso é terrível. Por isso que nós temos que ser fiéis à palavra do Senhor. Alguém aqui gostaria de ser um com Satanás? Então, eu também não. É por isso que nós vamos nos libertar de toda a influência da tradição. Então eu queria começar falando isso aí, para mostrar para vocês que nós, como a igreja do Senhor e o povo de Deus, nós não temos nada a ver com a tradição dos homens, não temos nada a ver com esse mundo, não temos nada a ver com a religião. O nosso compromisso é com Cristo e a igreja. Somos filhos de Deus e precisamos preservar a nossa virgindade, porque um dia, como a igreja, a noiva de Cristo, seremos apresentados diante do Senhor sem mácula, nem ruga ou qualquer coisa semelhante. Mas isso depende de sermos fiéis à palavra do Senhor. E aí que entra a questão. Da onde então que surgiu essa data 25 de dezembro, conhecida como Natal? Então é Natal. Puxa, que bonito! É o tempo de refletir. Vamos reunir a família, comprar presentes, arrumar a ceia de Natal. O espírito natalino leva todos a refletir, a pensar em fazer coisas boas. Puxa esse espírito natalino. Vamos às lojas. Papai Noel. Olha,
Papai Noel, que bonitinho, vamos levar a criancinha para sentar no colo do demônio da floresta. Papai Noel é o demônio da floresta, eu vou provar para vocês. Vamos, que bonito. Vamos levar o pessoal a comprar, vamos gastar, vamos nos distrair com as propagandas, com as promoções publicitárias na televisão, vamos gastar. E quem que inventou o Natal? O Natal não está na Bíblia, pode fuçar na Bíblia, de cabo a rabo. Você pode pesquisar de Gênesis e Apocalipse. Você não vai encontrar dizendo que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E como nós vamos provar, vocês vão ver aproximadamente quando que ele nasceu. Então essa tradição, ela surgiu lá com Nimrod. Então vai vendo. A celebração do Natal foi introduzida no mundo pela Igreja Católica Romana e não tem outra autoridade senão ela mesma. O que a Igreja Católica Romana segue? A Igreja Católica, eles têm a Bíblia, não tem? E por que eles adoram ídolo? Sendo que o próprio Deus fala na Bíblia que a adoração a ídolos é abominável aos olhos de Deus. Deus odeia, Deus abomina a adoração a ídolos, porque isso usurpa a santidade de Deus. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto, só a Ele darás culto. Mas não, a palavra de um Papa, ela tem mais peso do que a palavra da Bíblia. Então eles instituem um monte de ídolos, e todos adoram esses ídolos. E todo tipo de mistura com o mundo está relacionado com idolatria. Qualquer tipo de mistura mundana no povo de Deus está envolvida a idolatria aí no meio. E a Igreja Católica, lá em Apocalipse, ela é aquela grande mulher que tem uma taça de ouro, a aparência de coisas divinas, mas dentro da taça de ouro contém as suas abominações. Então a Igreja Católica, como ela teve o poderio daquela época, instituiu o dia 25 de dezembro, e nós vamos chegar lá. Então ele fala que os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentraram na festa de Natal. Orígenes, um dos chamados pais da igreja, reconheceu a seguinte verdade: não vemos nas Escrituras alguém que tenha celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no dia do seu natalício. Na Bíblia não houve nenhum tipo de comemoração de aniversário, por exemplo. Ninguém comemorava. Não tinha. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, celebraram com grande regozijo o dia em que nasceram neste mundo. O Senhor Jesus, tem relato do Senhor Jesus nesse aspecto? Pedro, Paulo, dos 12 apóstolos? Não tem, né? A Enciclopédia Britânica, edição de 1946. O Natal não constava entre as antigas festividades da igreja. Não foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, nem pelos apóstolos, nem pela autoridade bíblica. Foi tomada mais tarde do paganismo. Nós vamos ver como que o Natal foi introduzido como uma festa cristã. Durante os primeiros 3 séculos da nossa era, os cristãos não celebravam o Natal. Esta festa foi introduzida na igreja romana no 4º século e somente no 5º século foi estabelecida oficialmente como festa cristã. Olha lá quando começou. O imperador Constantino, no século IV, se declarou cristão. Constantino se declarou cristão. E o que ele queria? Elevando o cristianismo ao nível de igualdade com o paganismo. O mundo romano começou a aceitar esse cristianismo popularizado e os novos adeptos somaram a centenas de milhares. Ou seja, era como se Constantino tivesse feito isso. Eu sou cristão, então agora todo mundo que entrar aqui no império, todo mundo que nascer vai se tornar um cristão, e aonde a gente chegar, ou seja,
não tinha essa preocupação em a pessoa invocar o nome do Senhor, ser regenerado e se tornar um filho de Deus. Não. Uma vez que você se aderisse ao movimento do Constantino lá, você estava no bolo ali, você era um cristão. Aqui, ó, as festividades pagãs de Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas aos costumes populares para serem suprimidos pela influência cristã. Estas festas agradavam tanto que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando-as, sem maiores mudanças no espírito e na forma da sua observância. Ou seja, eles tornavam-se cristãos, mas como eu falei no início, a festa era tão legal, por que tirar? Vamos deixar. Agora, o que era essa Brumália? Daí começa Brumália. Brumália era o nome da festividade que tinha entre esse povo pagão. E a Brumália era a celebração do nascimento do Deus Sol. Eles tinham o Sol como um Deus. E nessa festividade da Brumália, a data caía exatamente no dia 25 de dezembro, que era o dia mais curto do ano, conhecido como solstício de inverno. Nessa região, o sol aparecia, o dia era o dia mais curto do ano, então o sol aparecia de maneira muito breve. E quando aparecia de maneira muito breve, eles tinham uma celebração da adoração ao Deus Sol. Só que antes disso tinha a festa da Saturnália. Olha que interessante, a Saturnália, ela era uma festa romana, em homenagem ao deus Saturno. Está vendo o tanto da mitologia que tinha pairando ali no meio do povo de Deus? E aí eles tornavam-se cristãos e continuavam com essa adoração ao Deus Sol, ao Deus Saturno. E a festa da Saturnália, ela era do dia 17 de dezembro até o dia 24. Aí no dia 24, meia-noite, a ceia de Natal. Que bonito! Vamos colocar na mesa a glutonaria do paganismo. Vamos começar a ceia de Natal. Isso começava no dia 24, no final da festa da Saturnália, que era a festa de adoração ao Deus Saturno. Aí na ceia, que começava à meia-noite, eles estavam comemorando o quê? Ai, é Natal, está chegando o dia 25 de dezembro, é a data de nós adorarmos o Deus Sol. Então vamos comer, vamos chamar todos os nossos amigos, vamos beber, porque vai começar o dia 25 de dezembro, o dia da festividade da Brumália, onde nós vamos agora adorar o Deus Sol. E aí eles adoravam o Deus Sol no dia 25, e aí era uma festividade que, segundo a história, o povo se alegrava muito. Era um dia de muita alegria, porque havia muita glutonaria, eles comiam bastante, eles bebiam muito, e o povo se simpatizava com essa festa. E aí a Igreja Católica viu que os cristãos se simpatizavam com essa festa. Então vamos adotar ela. Vamos fazer o seguinte: já que essa festa do Deus Sol se comemora no dia 25 de dezembro, vamos associar ela com o dia do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Porque a gente institui essa data como sendo o dia do nascimento do Filho de Deus e não perde esse povo. E eles se mantêm fiéis a nós, ao catolicismo. Surgiu o Natal, dia 25 de dezembro. Adoração ao Deus Sol. Percebe a sutileza? E ele fala aqui, ó. The New Chef Herzog, enciclopédia do conhecimento religioso, explica como o reconhecimento do dia de domingo por parte de Constantino, dia em que os pagãos adoravam o sol, e como a influência do maniqueísmo. Sabe o que é maniqueísmo? É a influência que mal tem. Mas o que tem? O maniqueísmo era uma filosofia da época que
diferenciava o bem do mal. Ou seja, é justamente a influência que vai nos filhos de Deus. Ah, mas que mal tem? Não, eu só estou reunindo a família. Ah, mas isso é bom, isso é mal? Não, mas não tem cara de bom? Poxa, falaram que é o nascimento de Jesus, o dia do nascimento do Filho de Deus, que mal que tem? Isso é influência do maquineísmo. É quando a Bíblia ela é taxativa e radical em alguns assuntos, mas nós, pela influência dessa filosofia mundana que paira até os dias de hoje, caímos na cilada e falamos, ah, mas que mal tem? Não é assim? Quantas vezes você não escuta isso? Ah, mas que mal tem? Que mal tem? Você vai ver o tamanho do mal. E aí que identifica o Filho de Deus com o sol. Deram motivo aos pagãos do quarto século. Agora convertidos em massa ao cristianismo para adaptar a festa do dia 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol, dando o título de dia do nascimento do Filho de Deus. Olha a sutileza, como que Satanás ele é sutil e ele vai arranjando as coisas para enganar o povo de Deus. E aí ele fala, ó, vamos para o próximo ponto. O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia. E como tal, é censurado nas profecias e ensinamentos bíblicos. Tem suas raízes na antiga Babilônia de Nimrod, data da época imediatamente posterior ao dilúvio. Agora vem a bomba, porque essa prática que eu falei da festa da Saturnália e da Brumália foi depois desse relato aqui de Nimrod. E quem que foi Nimrod? Nimrod, ele era neto de Cã, que era filho de Noé. Mas Nimrod, ele não seguiu a linha da vida. Nimrod, ele se tornou uma pessoa muito perversa, uma pessoa maligna. E ele quis edificar a Torre de Babel, ele edificou a cidade de Nínive, porque ele queria tornar célebre o seu nome. Nimrod era uma pessoa maligna. Ele era tão maligno que, segundo a história verídica, ele casou-se com a própria mãe. Nimrod tomou a sua mãe e casou com ela. Que interessante, como a Bíblia é fantástica. O nome Nimrod significa rebelar. Ele deriva da palavra marad, que significa rebelar. Rebelião é o princípio de Satanás. Satanás vai em oposição a tudo aquilo que é de Deus e que é Deus. E Nimrod tomou o caminho da rebelião. E Nimrod casou-se com a própria mãe, cujo nome era Semiramis. Era o nome da mãe de Nimrod. Ele foi morto prematuramente. Sua chamada mãe-esposa, Semiramis, propagou a perversa doutrina de reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz. Ela declarou que em cada aniversário de seu nascimento, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. Então o que aconteceu? Nimrod ele morreu. Quando Nimrod morre, ele deixa a própria mãe grávida. E a mãe dele soltou um ensinamento naquela época de que Nimrod tinha visitado ela depois de morto e tinha engravidado ela. E que o filho que estava para nascer, que veio a se chamar Tamuz, era a reencarnação de Nimrod. Então, vamos celebrar o dia da reencarnação de Nimrod. E todos naquela época tinham que vir diante de uma árvore, trazer presentes para Nimrod, porque era dia 25 de dezembro, o dia da reencarnação de Nimrod. Então vamos trazer o presente para Nimrod ao pé de uma árvore. Olha lá. E a data do nascimento dele foi dia 25 de dezembro. E a mãe dele soltou esse ensinamento.
como Nimrod reencarnou no meu filho Tamuz. Tamuz é a reencarnação de Nimrod. Dia 25 de dezembro é o dia do aniversário da reencarnação de Nimrod. Vamos trazer presente para Nimrod debaixo da árvore. Mas tinha alguns que não concordavam com isso. Não vamos levar presente para Nimrod, porque nós não acreditamos e não cremos que Nimrod se reencarnou em Tamuz. Não vamos levar presente coisa nenhuma. Essas Samaríres aí devem estar mentindo. E alguns dos povos lá rejeitaram esse ensinamento. E por causa desse ensinamento, Samaríres, ela se converteu na rainha do céu. E Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações dessa adoração idólatra, Nimrod também se tornou um falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Sabe aquela foto que Maria, a rainha do céu, Madonna na verdade, né? A rainha do céu está segurando supostamente o Senhor Jesus e olhando assim para ela? Essa é a Madonna, a foto Madonna, né, que é muito famosa aí. A origem da Madonna é essa mulher maligna, Samaríres. Olha para você ver como que as coisas penetram no povo de Deus, mas pelo fato de nós não consultarmos a Bíblia, a gente muitas vezes deixa se influenciar e entra no embalo do Natal. Dentre as diferentes versões, uma diz que após a morte de Nimrod, é o que eu falei, ela teria ficado grávida e para esconder a vergonha, disse ter sido fecundada pelo próprio Nimrod, o qual se converteu no Deus Sol. Seu filho chamou-se Tamuz e foi considerado o filho do Deus Sol, o Deus Redentor. Instituiu-se a comemoração da data do nascimento de Tamuz, 25 de dezembro. Olha isso. Tamuz morreu enquanto sua mãe ainda vivia. Tanto Nimrod como Tamuz morreram antes da sua própria mãe. Olha que loucura, que nojento. E o que aconteceu com Tamuz? Segundo a história, Tamuz, ele foi morto e esquartejado. E pedaços do seu corpo foi espalhado por toda a terra. A mãe dele, Samaríres, ordenou uma busca pelos pedaços dos corpos de Tamuz. Essa busca pelos pedaços dos corpos de Tamuz levou 40 dias. Quando ela conseguiu recompor todo o corpo do filho dela, Tamuz, ela deitou sobre o corpo de Tamuz e Tamuz ressuscitou. Mais tarde foi instituído o uso do pinheiro na comemoração do nascimento de Tamuz, o qual era um símbolo da ressurreição. O pinheiro foi instituído como um símbolo da ressurreição de Tamuz. E o que se pendura no pinheiro hoje? Não pendura as bolinhas de Natal, aqueles monte de enfeites, mas olha o que pendurava lá também. Disse que os adoradores do Deus Sol ofereciam sacrifícios humanos, os corpos de pessoas que não estavam em harmonia com sua religião. Essas eram degoladas e suas cabeças eram penduradas no pinheiro da festa em honra a Tamuz. Ou seja, quem não concordava com a religião instituída pela mãe de Tamuz, que era para levar lá presente no pinheiro e pendurar os presentes lá na árvore de Natal, quem não concordasse, você não vai, Limberte? Você não concorda então em pôr presente lá? Degolava o Limberte, pegava o crânio da cabeça do Limberte, a cabeça dele, levava lá para a árvore do pinheiro e pendurava lá. Não concordou? Vamos degolar então. Acredite se quiser, até hoje tem povo indígena que em adoração à deusa Shiva
ainda leva os crânios de pessoas mortas, todos pintados nas árvores junto com eles, e eles levam os crânios da pessoa em comemoração a essa data ainda, até hoje, em adoração a deusa Shiva. Loucura. Olha lá então, da onde surgiu o Natal? A verdadeira origem do Natal está na Babilônia. Começou de fato mesmo ali com Nimrod. Só que isso foi se desenvolvendo, aí foi introduzido na festividade da Brumália e da Saturnália, lá no meio do povo romano, e que a Igreja Católica adotou como uma festividade cristã. Olha que bonito! Associou o nascimento de Jesus com uma relação sexual de filho e mãe, com o aspecto de colocar a cabeça de pessoas degoladas num pinheiro. Olha só que coisa maligna. Senhor Jesus. Mas o Senhor está nos guardando de tudo isso. A palavra dessa noite demonstra o quanto o Senhor nos ama, que nós estamos sendo libertos de toda a influência maligna que a religião adotou e tem tentado nos influenciar. Mas nós somos os antipas. Nós dizemos não, Satanás. Aqui não. Além dos tradicionais costumes natalinos de cada povo, tem-se adotado outros que são de origem pagã. Agora vamos lá. Ficou claro de onde surgiu o Natal? Espero que sim, né? E agora? E a árvore de Natal? O que é a árvore de Natal? Tá, tinha esse aspecto de Tamuz, colocaram os crânios lá, mas aí o que esses povos faziam uma vez que eles achegavam a árvore de Natal ali, ao pinheiro? Os adereços, os enfeites de Natal, sabe o que são os enfeites de Natal? Verdadeiros altares de deuses da mitologia antiga. E quem são esses deuses? São demônios. Árvore de Natal, olha só, é um ponto de contato que demônios gostam. No cultismo oriental, os espíritos são invocados por meio de uma árvore. Olha que loucura, eles vão diante de uma árvore e ficam invocando o espírito dos deuses. Tanto é verdade que olha aquele filme maligno Avatar. Aonde que eles estavam ali para recarregar suas energias? Tinha uma árvore matriz lá, que eles iam lá recarregar suas energias. Por que o filme ele faz essa figura aí? Porque ele tira dessa coisa pagã, dessa influência maligna. Existe mesmo. E quando você assiste um filme, mal sabemos nós o que está por trás daquele filme. Mal sabemos se os autores e os escritores não são um desses que cultuam deuses, que invocam espíritos malignos para receber a inspiração para fazer aqueles filmes que você vê umas imagens lá que você fica imaginando, de onde que o cara tirou uma imagem dessa? Não é loucura? Tá, de acordo com a enciclopédia Barça, a árvore de Natal é de origem germânica, datando o tempo de São Bonifácio. Foi adotada para substituir o sacrifício do carvalho de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus menino. Agora tem leitura bíblica aqui para provar que as árvores, elas eram extraídas do bosque para fazer adoração a ídolos. Tem diversas referências bíblicas que provam que as árvores eram usadas pelos artífices para manufaturarem os deuses que eles iam adorar. Isso está em Jeremias 10, 3 e 4, 1 Reis 14, 22 e 23, Deuteronômio 12, 2 e 3, 2 Reis 17, 9 e 10, Isaías 57, 4 e 5, Deuteronômio 16, 21 e Oséias 4, 13. Todos esses versículos provam que as árvores também eram usadas pelos artífices para fazerem
os deuses que os povos pagãos adoravam. E as velas? Para que se acende velas no Natal? Nunca se perguntaram, né? Para que acender vela no Natal? Eles não adoravam o Deus Sol? O Deus Sol nascia no dia 25 de dezembro. E era o dia mais curto do ano. E eles estavam adorando o Deus Sol. Mas uma hora ia escurecer. E aí o que eles faziam? Vamos acender vela. Vamos acender a vela para reanimar o Deus Sol, para não acabar o vigor do Sol e para a gente continuar o dia adorando o Deus Sol. Então eles acendiam vela, era um ritual para reanimar o Deus Sol. E as guirlandas? Já viram? Sabe o que é uma guirlanda? Sabe qual que é o significado da guirlanda? São símbolos de celebração memorial aos deuses. Significam um adorno de chamamento e legalidade da entrada dos deuses. Quando se fala deuses, entendam, demônios. A Bíblia nunca anunciou que Jesus pede guirlandas ou que tenha recebido guirlandas no seu nascimento, porque em Israel já era sabido que fazia parte de um ritual pagão. Então, isso nem foi usado no nascimento de Jesus, porque os próprios judeus sabiam que as guirlandas eram o seguinte, a guirlanda significa o seguinte: ok, demônio, aqui na minha casa você tem entrada livre. E era feito da cor do Natal, né? Verde com bolas vermelhas. Pode entrar, demônio. Aqui está o memorial dos deuses. Aqui você tem passagem livre. Olha que maligno que é o Natal. E o presépio? Seus adereços estão relacionados diretamente com os rituais do Deus Sol. É um altar de incentivo à idolatria, que é uma visão pagã. A palavra de Deus nos manda fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14 e 15, Gálatas 5, 19 a 21. Presépio. Quantos magos tinham lá no presépio? 3. Nós vamos chegar lá. E o Papai Noel? Quem que é o tal do Papai Noel? A figura ícone do Natal, Papai Noel. Papai Noel, todo mundo está ouvindo? O barulho da chuva está... Papai Noel é um ídolo, um santo católico chamado Nicolau, venerado pelos gregos e latinos em dezembro, sendo que sua figura é de um gnomo bochechudo e de barba branca. O gnomo, de acordo com o dicionário Aurélio, é um demônio da floresta. O Papai Noel é o São Nicolau, bispo católico do século V. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, página 648, 649, diz: São Nicolau, bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos, olha aqui que sutil, em 6 de dezembro. Conta-se na história, segundo a qual se presenteava ocultamente as 3 filhas de um homem pobre. Então, o São Nicolau, chegava dia 6 de dezembro, era o dia do São Nicolau. E a história conta que nesse dia, de maneira oculta, secretamente, presenteava-se 3 filhas de um homem pobre. Captaram alguma coisa aí? Oh, filhinho, vai lá ver, Papai Noel veio de noite e deixou presentinho para você lá na árvore de Natal. Ocultamente, o Papai Noel deixou presentinho para você lá. E eles associaram o São Nicolau com a data do Deus Sol, dia 25 de dezembro. Olha lá, deu origem aos costumes de dar segredo na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o Natal. Daí a associação do Natal com São Nicolau. Então o dia do São Nicolau era dia 6 de dezembro,
mas por causa da influência dessa festa natalina aí do Natal, associaram o padre São Nicolau com o dia 25 de dezembro. E não é nos filmes que a gente vê o Papai Noel vindo quietinho na chaminé e deixa um presentinho lá? Ou seja, pegaram a figura do São Nicolau e fizeram dele o Papai Noel. E o Papai Noel era um ídolo. E olha a figura do Papai Noel. Vermelhinho, touquinha, é um demônio da floresta. Os pais nem sabem, mas estão levando os filhos para tirar foto com a figura do demônio da floresta. Olha que sério que é. Olha, e como isso influencia ou não influencia? Você corre até o risco de achar que é tão bonitinho e num dia na sua casa fazer surpresa para os filhinhos vestido de Papai Noel. Vamos fazer uma festinha no dia de Natal para alegar as crianças, vamos vestir de Papai Noel. Ó, você está se fantasiando de um demônio da floresta. Misericórdia. E as trocas de presente? Na mitologia significa eternizar o pacto com os deuses. Quando eles trocavam presentes nessa véspera, eles estavam eternizando o pacto com os deuses, ou seja, demônios. E a ceia de Natal, como já foi falado, é um convite à glutonaria nas festas pagãs ao Deus Sol. O banquete era servido à meia-noite. E agora chegamos à cereja no bolo. O dia do nascimento do Senhor Jesus. Quem aqui achou na Bíblia o dia do nascimento do Senhor? Alguém achou? Alguém sabe quando ele nasceu? Não é 25 de dezembro. O Senhor nasceu no período das festas dos tabernáculos, que acontecia no final do 7º mês. O 7º mês estava aqui, ó. No final do 7º mês, era o final da festa dos tabernáculos. Quando Deus nasce, o que acontece? E tabernaculou entre nós. O nascimento do Senhor foi Deus vindo habitar com o seu povo. Então, no final de setembro, para o início de outubro, é quando o Senhor Jesus nasce. Ele não nasceu no dia 25 de dezembro. E como que a gente prova isso aí na Bíblia? Vamos abrir a Bíblia, vamos abrir em Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 23 e 24. Primeiro, ó, antes desse, eu vou ler Lucas 1, 5, 8 e 9. Depois a gente lê esse, ó, Lucas 1, versículo 5. Ó, nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote de nome Zacarias, do turno de Abias. Junho, não estava achando. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Então, Zacarias estava aqui, ó, no turno de Abias, no mês de junho. Zacarias era o pai de João Batista. Ora, aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume do sacerdócio, entrar no templo do Senhor para queimar o incenso. Então, Zacarias estava aqui, ele era um sacerdote, e ele tinha entrado no templo para oferecer incenso ao Senhor. Certo, vamos continuar aqui, ó. 23 e 24 agora. Sucedeu que, completados os dias do seu serviço, voltou para casa. Então ele fez o turno dele aqui, acabou o turno dele, ele foi embora para casa. Assim, depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses.
Então ele sai aqui entre junho e julho e volta para casa. E ela se ocultou por 5 meses. Versículo 26. No sexto mês, qual que era o sexto mês? Agosto. No sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Isso, no sexto mês, é depois de julho. Bem lembrado, para esquecer esse detalhe. Então, ó, ele chega aqui. Aí no sexto mês, então você conta julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Eis que conceberás em teu ventre e dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus. Então o que acontece aqui? Aqui em dezembro, de acordo com a Bíblia, Maria recebeu a notícia de que ela estava grávida. E quanto tempo tem uma gestação? Então vamos lá, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Deu 9 aqui em setembro? E aí? Nasceu Jesus no dia 25 de dezembro? Que mentira, né? Então Jesus nasceu aqui, ó, entre setembro e outubro. Ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Aqui é contundente, está provado na Bíblia. De acordo com Mateus, se você contar aqui, ó, Lucas 1, 24 a 25, João Batista é gerado. Isabel se oculta durante 5 meses. No sexto mês, o anjo Gabriel visitou Maria. Em dezembro ela recebe a notícia, ó, você está grávida. Passou a gestação e o Senhor Jesus nasceu na data de setembro ou outubro. Foi por aí, final de setembro, início de outubro. Só um detalhe aí, na questão do turno, se os irmãos quiserem anotar os versículos que fala do turno, da onde começava o primeiro turno para ter referência, funcionava assim, ó, os levitas eram divididos em 24 turnos e cada turno ministrava por 15 dias, ou seja, 24 vezes 15. Isso está em 1 Crônicas 24, 1 a 19, e o 8º turno pertencia a Abias, que era o turno que estava Zacarias, e está em 1 Crônicas 24, 10. O primeiro turno, como o primeiro mês do ano judaico, o mês de Abibe, está em Êxodo 12, 1 a 2, Deuteronômio 16, 1 e Êxodo 13, 4. Portanto, tudo que nós estamos falando é para provar que tem base bíblica. Então vamos lá agora. Agora a historinha dos 3 reis magos. Aonde que fala na Bíblia dos 3 reis magos? Nenhum lugar da Bíblia fala de 3 reis magos. Não são 3 e não são reis. Lê o que fala a Bíblia aí, ó. Quem está com a Bíblia aberta aí? Mateus 2, fala. Levanta e fala alto. Fala aqui, lê. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém. Vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Não foram 3 e não eram reis magos. Eram simplesmente magos, que segundo Daniel, eles eram os sábios. Tem a referência em Daniel, que os magos eram conhecidos como os sábios daquela época. Certo? Então não tem referência na Bíblia. O Pedrinho respondeu certo. Não fala na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia fala de 3 reis magos. Então aquela figurinha do presépio que tem 3 reis magos visitando a criança recém-nascida na manjedoura, veio da onde? Da adoração do Deus Sol, do ritual do Deus Sol. A outra pergunta: quando os magos visitaram o Senhor Jesus?
Logo após o nascimento? Então, outra mentira, perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no nascente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, perturbou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, pois assim está escrito, tal. O mês de dezembro é um mês muito frio, só para provar que o Senhor Jesus não nasceu em dezembro. E na época de dezembro, o inverno e as chuvas eram constantes na região da Palestina. E isso se prova por Cântico dos Cânticos e em Neemias. Então, quando chegava essa época do frio e essa época chuvosa, os pastores não ficavam com seus rebanhos nos campos. E a Bíblia relata que o anjo apareceu para os pastores nos campos. Então quer dizer que não era frio. Então ele não nasceu em dezembro. Ele estava numa época que ainda os pastores estavam cuidando dos rebanhos. E aí, vamos lá. Senhor Jesus. Vamos continuar lendo. E enviando-os a... primeiro, o 7 é muito importante. Então Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão. Herodes falou assim para os magos: eu quero exatamente, não quero dúvida, é com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Os magos, eles estavam a 870 quilômetros de distância de Jerusalém. Eles vieram do Oriente. Para eles chegarem até a Jerusalém, eles levariam alguns meses para chegar até Jerusalém. Como eles viram a estrela que apareceu e eles seguiram, eles estavam a 870 quilômetros de Jerusalém. Só que eles não era costume sair nessa época do ano. Por quê? Porque era uma época de muito frio, estava começando o frio, e a jornada deles era muito arriscada no frio. Então eles tiveram que esperar na cidade deles o inverno passar, para depois sair e ir para Jerusalém. Só que eles cometeram um erro, porque o Senhor Jesus nasceu em Jerusalém. E aí Herodes ficou injuriado com essa notícia, e perguntou para Herodes, com precisão, qual foi o tempo em que a estrela aparecera para os magos. E enviando-os a Belém, disse: já que não é em Jerusalém, então vai para Belém. Informai-vos com exatidão a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Mas na verdade não era isso que ele queria. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no nascente os guiava, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Primeiro, antes de ler esse versículo aqui, vamos lá para Lucas. Olha quando ele nasceu, aonde que ele foi posto. Lucas, capítulo 2. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em faixas e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia na região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho. Aí os pastores foram lá, e visitaram. Este vos será o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas numa manjedoura. Aqui foi quando ele acabou de nascer. Não tinha lugar na hospedaria, colocaram ele numa manjedoura. Só que aqui em Mateus, olha como a Bíblia, ela não deixa passar nada. Ele fala o seguinte: entrando na casa, lá os pastores viram o Senhor Jesus na manjedoura. Aqui eles entraram na casa e viram o recém-nascido com Maria, sua mãe. Está escrito assim? Viram o menino e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, oferecendo os presentes, ouro, incenso e mirra. Agora olha mais para frente. Tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu e falou para eles fugir para o Egito. Agora o versículo 16 em diante. Então Herodes, vendo-se ridicularizado pelos magos, enfureceu-se grandemente e mandou matar
todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. A própria Bíblia revelou que Jesus não era um recém-nascido quando os magos foram visitar eles lá. E a figura do presépio, que todo mundo comemora hoje, eles dão 3 reis, até eu falei 3 reis magos agora, olha a influência, como é que é forte. Foram uns magos, a gente não sabe quantos foram, poderiam ter ido 10, 15, 2, 4, poderia até ter sido 3, mas não relata. E não era, quando os magos foram, Jesus já tinha aproximadamente 2 anos, olha lá. Conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Mateus 2,16. O tempo do nascimento do Senhor foi mais ou menos na época do ano 5 e 6. E o tempo da fuga dele para o Egito foi no ano 4 e 5. Então, pela fuga dele do Egito também, depois disso que aconteceu aqui, você vai ver que no ano que ele fugiu, ele já estava com quase 2 anos de idade. Então, quando os magos foram ver ele lá, ele não era um recém-nascido, não estava na manjedoura, ele tinha aproximadamente 2 anos de idade, ele estava em casa com a sua mãe. E não eram reis magos e nem 3. Então, eu espero que todo mundo tenha ficado claro sobre o que é o Natal. Eu usei um pouco mais do tempo que eu queria, mas tinha muita coisa para falar e eu queria tentar não deixar passar nada, para tentar cobrir o máximo possível das informações a respeito do Natal. Mas o importante é isso, é ficar claro que o Senhor Jesus não nasceu em dezembro. E como a gente mostrou na Bíblia, ele nasceu em torno de setembro ou outubro, certo? Nunca mais a gente cai na armadilha que o menino Jesus comemora-se o nascimento dele no dia 25 de dezembro. Não. Um detalhe muito importante, se o Senhor quisesse que o seu dia de nascimento fosse comemorado, ele deixaria isso relatado na Bíblia. Mas o que mais importa para o Senhor é que todos nós comemoremos e nos lembremos da sua morte na cruz. A data mais importante é o dia que o Senhor Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E quando nós cremos nesse fato, nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Essa data, sim, do seu renascimento você pode comemorar. É o dia que você tornou-se um filho de Deus e você foi resgatado das mãos usurpadoras de Satanás e introduzido no reino do Filho do seu amor. Que todos nós nos lembremos da morte do nosso amado e precioso Senhor Jesus.